Há momentos na vida em que o clamor mais profundo do coração parece sumir no vento. A alma dobra os joelhos, os olhos se enchem de lágrimas, a boca suplica por respostas, e o céu permanece em silêncio. Nenhuma visão, nenhuma voz, nenhuma direção, só o vazio. Um silêncio que pesa mais do que qualquer palavra, um silêncio que grita na alma e questiona: Deus, onde estás? É nesse exato ponto que muitos desistem, porque o silêncio dói mais do que a dor. Ele gera dúvidas, balança a fé e destrói as certezas que antes pareciam inabaláveis. E é aí que o inimigo se aproveita, sussurrando mentiras. Você está sozinho, Deus te abandonou, suas orações são inúteis. Mas é mentira, porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é propósito. Jó sabia o que era isso. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 8 ao 10, ele grita: Eis que se vou adiante não está lá, e se torno para trás, não o percebo. Mas ele sabe o caminho por onde ando, provando-me ele, sairei como o ouro. Jó estava sendo provado, dilacerado por dores físicas, emocionais e espirituais. Ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde, reputação, e mesmo assim não ouviu uma única palavra de consolo dos céus. Ele clamava e Deus permanecia oculto. Mas Jó entendeu algo que muitos de nós esquecemos. O silêncio de Deus não é sinal de desprezo, mas de confiança. Quando Deus silencia, Ele está confiando que você vai passar. Ele está te entregando uma fase onde o que te sustenta não são sentimentos, mas convicções. O problema é que fomos ensinados a acreditar que, se Deus nos ama, Ele deve nos responder imediatamente. Vivemos numa geração que idolatra o responder rápido, o sentir o espírito, o ter sinais. Mas Deus não é um aplicativo de mensagem instantânea. Ele é soberano. E a soberania dele implica que ele sabe o tempo certo de tudo, até mesmo do silêncio. Ele não é surdo, nem insensível. Ele está presente mesmo quando não se manifesta. Está agindo mesmo quando não se revela. Porque a obra mais profunda de Deus na vida de um homem não é quando ele fala, mas quando ele cala. E é exatamente nesse momento que a verdadeira fé é separada da fé emocional. Porque é fácil crer quando há milagre, quando há unção, quando há direção clara. Difícil é continuar firme quando tudo o que se tem é o eco da própria oração. E é nesse campo silencioso que Deus planta as sementes da maturidade. O silêncio não é castigo, é treinamento. É Deus ensinando você a confiar mesmo sem ver, a adorar mesmo sem sentir, a obedecer mesmo sem entender. É Deus construindo raízes. Quando o céu parecer fechado, lembre-se, o céu não está em silêncio porque te despreza, mas porque confia na sua estrutura espiritual. Ele está forjando o seu caráter, como o ferreiro que esquenta o ferro até o ponto certo para moldá-lo. O silêncio de Deus é a bigorna onde a fé verdadeira é forjada. E só quem suporta esse silêncio é capaz de carregar glória futura. A ausência de resposta é muitas vezes a maior prova de que Deus está presente, trabalhando em silêncio, ajustando detalhes, retirando excessos, preparando o palco do sobrenatural. Por isso, não desista quando o céu calar, persevere. Ore mesmo sem resposta, leia a palavra mesmo sem revelação, louve mesmo sem sentir arrepio, porque a fé que agrada a Deus não é a que depende de sinais, mas a que continua mesmo quando tudo parece calado, e nessa constância silenciosa você será moldado, e quando tudo parecer perdido, Deus falará, mas não com palavras, e sim com a transformação que Ele operou dentro de você durante o silêncio. Poucos homens na Bíblia carregam uma dor tão incompreensível quanto Jó. Ele era justo, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem que vivia em retidão, que sacrificava pelos filhos, que andava segundo os princípios do Altíssimo.
Ainda assim, foi atingido por calamidades que fariam qualquer um desmoronar. Perdeu tudo: casa, servos, bens, filhos. Depois, perdeu a saúde. Feridas o cobriam da cabeça aos pés. E, por fim, perdeu o apoio das pessoas mais próximas. A esposa o mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Os amigos, em vez de consolar, o acusaram. Mas o pior de tudo, pior do que a perda, a dor, a humilhação, foi o silêncio de Deus. Jó clamava e o céu se calava. Ele buscava e não encontrava. Gritava e não era ouvido. Isso é devastador, porque é fácil entender o sofrimento de quem errou. Mas quando o justo sofre e Deus não responde, o coração sangra de dentro para fora. A alma de Jó se contorce em perplexidade. Ele sabia que não estava em rebelião. Sabia que vivia em obediência. Por isso, o silêncio de Deus era um mistério insuportável. Ele diz: eis que se vou adiante não está lá, e se torno para trás, não o percebo. Jó procura Deus por todos os lados, mas não o encontra. Não há sinal, não há revelação, não há profecia, nada. Somente a dor, somente a escuridão. E é aqui que muitos colapsam espiritualmente, porque fomos ensinados a esperar que, se formos fiéis, seremos recompensados com respostas rápidas. Mas a Bíblia nos mostra que até os justos enfrentam silêncio. O silêncio não é a ausência de fé, é parte do processo que aperfeiçoa a fé. O sofrimento de Jó desmascara uma teologia rasa que ensina que tudo deve dar certo para quem é de Deus. Mas Jó nos prova que ser fiel não é garantia de facilidade. Ser justo não te blinda do sofrimento. Aliás, muitas vezes o sofrimento chega justamente porque Deus confia em você. Foi o próprio Deus que apontou Jó para Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó? Deus sabia da estrutura daquele homem. Sabia que ele suportaria a dor. Sabia que, mesmo sem respostas, ele não negaria sua fé. Isso é profundo demais. Deus não protege Jó do sofrimento. Ele permite que tudo seja tirado, menos a integridade. Porque o céu conhece aquilo que o inferno tenta quebrar. E o mais impressionante é que, mesmo no auge do seu desespero, Jó não blasfema. Ele questiona, ele lamenta, ele chora, mas não abandona Deus. Isso é fé. Fé madura. Fé que não depende de sensações. Fé que resiste à ausência. Fé que confia na justiça de Deus, mesmo quando a vida parece injusta. E no meio do lamento, Jó declara algo que muda tudo. Mas ele sabe o caminho por onde ando. Isso quebra a lógica humana. Jó não sabe onde Deus está, mas tem certeza de que Deus sabe onde ele está. Essa é a chave. Mesmo que você não consiga ver Deus, Deus te vê. Mesmo que você não saiba onde Ele está, Ele sabe exatamente onde você está. Isso basta. A dor de Jó é a dor de muitos hoje. Homens e mulheres que clamam que são fiéis, que andam em retidão e não recebem respostas. Mas não se engane. O silêncio de Deus não é descaso, é construção. Deus não respondeu a Jó de imediato porque estava escrevendo um testemunho eterno. O nome de Jó ecoa até hoje como símbolo de perseverança. O sofrimento dele virou palavra viva. A dor dele gerou legado. O silêncio que o cercava estava carregado de propósito. E no fim, quando Deus falou, foi para restaurar tudo em dobro. Mas antes disso, houve silêncio. E Jó resistiu. E isso fez dele ouro. Se você está vivendo um momento como o de Jó, cercado de dor, incompreendido, acusado injustamente, calado pelo céu, entenda, você não está sozinho. O mesmo Deus que se calou para Jó está presente agora. Ele não está em silêncio porque te despreza, mas porque está preparando algo maior. Confie, resista, não desista, porque a sua fidelidade no silêncio será lembrada diante dos céus. E o Deus que hoje silencia, em breve falará. Existem momentos na caminhada em que a ausência de sinais nos faz questionar tudo. Olhamos para os céus e não vemos resposta.
lemos a palavra, mas ela parece não nos abraçar. Ajoelhamos para orar, mas sentimos que estamos falando com as paredes. E então a alma entra em colapso, porque tudo dentro de nós clama por direção, por um toque, por um indício de que Deus ainda está ali. Mas ele se oculta, não aparece em sonho, não envia profeta, não se manifesta com fogo. E nesse esconderijo divino nasce o maior conflito espiritual do ser humano. Como acreditar num Deus que se esconde? Como manter a fé quando o invisível parece ter se afastado? A resposta não está em procurar Deus com os olhos da carne, mas em aprender a discerni-lo no espírito. Porque mesmo quando ele está oculto, ele nunca está ausente. A Bíblia nos mostra um Deus que muitas vezes se esconde. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 15, está escrito: verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Isso é revelador. Deus não é ausente, ele é oculto. Há uma diferença profunda entre os dois. A ausência é abandono, mas o ocultamento é estratégia. Deus se oculta para nos formar, para nos amadurecer, para nos ensinar a depender da sua palavra e não das suas manifestações. Ele se oculta para purificar nossa motivação, para nos fazer andar por fé e não por vista. Quando Deus se esconde, não é porque foi embora, é porque quer que você o busque com intensidade, com profundidade, com o coração e não só com os olhos. Jó entendeu isso. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, ele declarou: mas ele sabe o caminho por onde ando. Isso significa que mesmo oculto, Deus está acompanhando cada passo. Ele não está indiferente, está presente em silêncio. Está olhando enquanto você ora, está perto enquanto você chora, está agindo enquanto você dorme. E muitas vezes ele esconde o rosto para revelar o caráter, porque a fé verdadeira nasce quando não há garantias visíveis. E é nesse território da ausência aparente que os gigantes espirituais são forjados. É ali, no escuro, que a raiz da fé se aprofunda. O problema é que fomos ensinados a associar a presença de Deus a sentimentos. E Deus pode até se manifestar por emoções, mas ele não depende disso. A presença dele é uma verdade espiritual, não um arrepio. Quando ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, essa é uma promessa imutável, não uma sensação variável. Por isso, mesmo que tudo diga que você está só, você não está. Deus está oculto, mas nunca longe. Está em silêncio, mas atento. Está quieto, mas operando em cada detalhe. Ele é como o oleiro que, ao ver a peça girando no barro, não grita, apenas molda. Ele trabalha no silêncio. Ele observa no escuro. Ele age no oculto. E um dia, tudo será revelado. Talvez você esteja atravessando um deserto e sentindo que Deus não está mais aí. Mas a ausência que você sente é apenas a limitação da sua percepção. Deus não foi embora. Ele apenas se ocultou para que você aprenda a andar como um filho maduro. Porque o filho imaturo depende do colo, do sinal, da emoção. Mas o filho amadurecido anda pela voz, mesmo quando ela está gravada no coração e não ecoa no ambiente. O ocultamento de Deus é o ventre da maturidade espiritual. E quem suporta esse processo nasce para uma fé inabalável. Portanto, respire. Acalme seu espírito. Deus está aí, oculto sim, mas absolutamente presente. E quando tudo terminar, você verá que ele nunca se ausentou. Ele apenas estava te ensinando a reconhecê-lo, mesmo quando não podia vê-lo. A geração atual foi treinada para confundir fé com emoção. Muitos pensam que crer em Deus é sentir algo arrebatador, algo visível, algo imediato. Querem arrepio no louvor, lágrimas na oração, resposta no mesmo dia. Mas fé não é isso. Fé não é um sentimento que nos invade. Fé é uma convicção que nos sustenta mesmo quando nada ao redor faz sentido.
Quando o céu se cala, quando o chão some dos pés, quando a alma grita e tudo ao redor permanece estático, aí sim é o momento da verdadeira fé. Porque a fé que vive de sensação morre no primeiro silêncio. Mas a fé que vive da palavra sobrevive até mesmo no deserto da ausência. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Veja bem, prova das coisas que se não veem. Isso significa que fé não é sinônimo de visão, de toque, de calor no coração. Fé é confiar sem ver. É crer no invisível, é manter o joelho dobrado, real, mesmo quando a voz de Deus parece ausente. É continuar obedecendo, mesmo quando não há um sinal no céu. É levantar todos os dias com o coração cansado, mas com a alma firme. Deus está comigo, mesmo que eu não o sinta. O silêncio de Deus é um teste da fé madura, é um crivo espiritual, porque é ali que o joio se separa do trigo. Muitos servem a Deus enquanto tudo vai bem. Muitos adoram enquanto sentem a presença. Muitos se dizem fiéis enquanto tudo está claro. Mas quando a presença se cala, quando os milagres cessam, quando as orações não encontram eco, poucos permanecem. Só os que entenderam que fé não é sentir, é crer. Jó não sentia mais nada, mas ele cria. Ele cria que Deus era justo. Ele cria que Deus estava vendo tudo. Ele cria que sua história não terminaria no caos. Por isso, ele declarou, provando-me ele, sairei como o ouro. Isso é fé. Fé que resiste ao tempo. Fé que não muda com o clima espiritual. Fé que não oscila com o Fé que humor da sobrevive alma. ao silêncio. E por que Deus nos prova assim? Porque Ele não quer filhos mimados, que precisam de aplauso para obedecer. Ele quer servos maduros, que caminham pela obediência, não pela conveniência. Ele quer forjar soldados espirituais, não consumidores de bênçãos. E o silêncio é a forja. É ali que a fé verdadeira é revelada. É quando a alma grita, onde está Deus? E a boca responde, Ele está aqui, mesmo em silêncio. Quantas vezes você já pensou em desistir porque não sentia mais nada? Quantas vezes olhou para o alto e disse, Deus, fale comigo? E a resposta foi o mesmo silêncio de antes. Isso não significa que Deus não te ama. Isso significa que Ele está confiando em você. Que Ele está dizendo, você já sabe andar. Eu não preciso repetir, continue. O silêncio é a confiança do céu, de que você vai permanecer, mesmo sem muletas emocionais. Deus quer que sua fé desça da alma para o espírito. Que você pare de depender do que sente e passe a viver pelo que crê. Por isso não busque sentir, busque crer. Não se desespere por falta de emoção. Se agarre à palavra, leia, declare, viva. A fé não depende de um sinal para agir. Ela age mesmo no escuro. Ela resiste mesmo na ausência. E no final, ela vence. Porque a fé que resiste ao silêncio é a que agrada o coração de Deus. E quem agrada o coração de Deus jamais será envergonhado. Muitos acreditam que a dor só é consequência do pecado. Que o sofrimento só chega para corrigir erros, punir falhas ou expor desobediência. Mas nem sempre é assim. Há dores que não são castigo, são processo. Há lágrimas que não nascem da culpa, mas da construção. Há desertos que não foram causados por rebeldia, e sim por chamado. E quando entramos nesse tipo de sofrimento, a mente entra em colapso, porque buscamos uma explicação racional para algo que é espiritual. Clamamos, Deus, o que fiz de errado? E a resposta não vem, porque o erro não é o ponto, o foco não é o pecado, é o ouro que Ele quer tirar de dentro de você. O fogo da prova não está ali para consumir, está ali para purificar. E por vezes, o processo que Deus usa para te tornar forte vai doer mais do que qualquer pecado que você já cometeu. Jó era irrepreensível, justo, temente a Deus, íntegro. E mesmo assim foi jogado num vale de dor intensa.
A perda dos filhos, a falência repentina, as feridas no corpo, a traição da esposa, o julgamento dos amigos e, por trás de tudo isso, o silêncio de Deus. Que tipo de justiça é essa? O homem mais fiel da terra sendo destruído? É que a fidelidade de Jó não era o fim, era o começo de um propósito maior. Deus queria revelar um nível de glória que só é acessado por quem passa pelo fogo. Mas esse fogo não destrói, ele purifica. E Jó, sem saber, estava sendo provado como ouro. Um ouro que precisa do calor para brilhar. Um ouro que só se revela na fornalha. Há momentos em que Deus nos permite atravessar dores profundas, não porque erramos, mas porque estamos sendo promovidos espiritualmente. O processo dói porque é uma cirurgia sem anestesia. Deus está tirando coisas que você nem sabia que estavam aí dentro. Orgulho oculto, medo camuflado, vícios emocionais, carências disfarçadas de fé. A fornalha queima tudo isso. E quando a alma geme, quando o espírito se dobra, quando a carne desiste, é aí que o ouro começa a aparecer. É nesse ponto que a essência verdadeira começa a ser vista. O processo dói mais do que o pecado, porque o pecado anestesia, mas o processo cura. O pecado oferece prazer imediato e consequência futura. O processo, ao contrário, oferece dor imediata e glória futura. E por isso é tão difícil suportar, porque a nossa carne quer alívio agora, quer resposta agora, quer explicação agora. Mas Deus não trabalha na velocidade da ansiedade, Ele trabalha na profundidade do eterno. Ele sabe que a dor de hoje está gerando uma fé que você vai precisar amanhã. E se você desistir agora, não verá a beleza do que Ele está construindo. Por isso, continue. Aguente, não fuja do fogo, porque o ouro não brilha na prateleira, brilha na fornalha. E mais, o processo que dói hoje vai curar outros amanhã. A história de Jó não é só sobre ele, é sobre todos que vieram depois e encontraram consolo no exemplo dele. O sofrimento dele virou cura para gerações. O nome dele virou símbolo de perseverança. O processo dele virou referência de fé. E isso também acontecerá com você. A dor que você suporta em silêncio está gerando uma unção que vai tocar vidas. O fogo que hoje te consome será o mesmo que te fará iluminar caminhos. O choro que hoje molha o travesseiro será o mesmo que, um dia, trará testemunho aos que pensavam em desistir. Então, não interprete sua dor como punição. Interprete como construção. Você não está sendo castigado, está sendo preparado. E quando tudo terminar, você não sairá como entrou. Você sairá como ouro. Há um conforto silencioso e profundo na declaração de Jó. Mas ele sabe o caminho por onde ando. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 10. Essa afirmação, dita em meio a um dos maiores momentos de dor e abandono já registrados na Bíblia, carrega um peso espiritual que sustenta qualquer servo aflito. Jó não sabia mais onde Deus estava. Não conseguia mais percebê-lo nem à frente, nem atrás, nem ao redor. Mas ele sabia que Deus o via, e isso basta. Porque quando tudo ao nosso redor está escuro, o que nos mantém de pé não é saber a direção, é confiar que Deus conhece o caminho, mesmo quando nós não enxergamos mais nada. Em tempos de caos, incerteza e sofrimento, é comum nos sentirmos perdidos. Oramos e parece que a oração bate no teto e volta. Tomamos decisões com medo, seguimos adiante com dúvidas e nos perguntamos: será que estou no caminho certo? Será que Deus ainda está comigo? E o céu permanece em silêncio. Mas mesmo quando você não tem clareza nenhuma do que está fazendo, mesmo quando não entende por que está passando por aquilo, mesmo quando não consegue mais sentir a presença do Senhor, existe uma verdade inquebrável sustentando seus passos.
Deus sabe exatamente onde você está. Ele não perdeu o controle, não se confundiu com as curvas do seu caminho, não ficou para trás quando você tropeçou. Ele conhece o trajeto, mesmo quando você não consegue mais andar com firmeza. A Bíblia nos ensina, no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ou seja, Deus está envolvido até nos seus passos mais frágeis. Até quando você anda tremendo, até quando você está sem forças, até quando você segue sem certeza, Deus está confirmando os seus passos, porque Ele vê não apenas a estrada, mas o coração que caminha por ela. E se o seu coração está rendido, quebrantado e dependente dele, mesmo que você erre o trajeto, Ele corrige a rota, Ele conduz você de volta ao propósito, porque Ele sabe o caminho por onde você anda. O que nos destrói não é o caminho difícil, é a sensação de que estamos andando sozinhos, e é aí que o inimigo sussurra mentiras. Ele diz: você está perdido, Deus te esqueceu, nada faz sentido. Mas a palavra nos mostra que não estamos andando à deriva. Cada passo seu está sendo observado por olhos eternos. Cada escolha sua está sendo ponderada pelo céu. Cada lágrima sua está sendo contada. Você pode até não saber para onde está indo, mas Deus sabe. E isso basta. Porque quando você se entrega a Ele, o controle do caminho já não é mais seu. A responsabilidade de saber o destino não é mais sua. A sua única responsabilidade é confiar. E confiar não é fácil, principalmente quando tudo parece dar errado, quando os planos não se cumprem, quando a estrada parece cada vez mais longa e confusa, quando os ventos mudam e o mapa da vida se desfaz em suas mãos. Mas é nesse ponto que a fé se revela, porque a fé não precisa de mapa, a fé precisa de convicção, e a convicção é essa: Deus sabe o caminho. Mesmo que a estrada esteja escura, mesmo que você tenha sido traído, abandonado, humilhado, esquecido, Deus está guiando seus passos. Ele é o pastor, e pastores não explicam o caminho à ovelha. Eles apenas conduzem. Portanto, descanse. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ver tudo. Você não precisa ter controle de tudo. Você só precisa caminhar e confiar que Deus conhece o trajeto. Porque quem anda com Deus pode até atravessar o vale da sombra da morte, mas nunca andará sozinho. E mesmo quando não souber mais o que fazer, mesmo quando o chão parecer inseguro, mesmo quando o céu se calar, lembre-se, Ele sabe por onde você anda, e no final, Ele te levará ao lugar que Ele mesmo preparou. Porque Ele é o Deus dos caminhos ocultos e das chegadas gloriosas. Muitas pessoas confundem o silêncio de Deus com frieza. Acham que, se o céu não responde, é porque Deus se afastou. Se não há voz, é porque não há cuidado. Se não há sinal, é porque não há interesse. Mas isso não é verdade. Deus não se cala por desprezo. Ele se cala por propósito. O silêncio de Deus nunca é um ato de abandono. É uma ação de edificação. Ele não responde porque está construindo algo dentro de você. O silêncio muitas vezes é o canteiro de obras da sua alma. Enquanto você pede respostas, Deus está trabalhando na sua estrutura. Porque antes de te entregar o que você tanto quer, Ele precisa te preparar para não desmoronar quando receber. Deus não é um fornecedor de bênçãos. Ele é um pai, e como pai, Ele prioriza o que constrói você, não o que apenas agrada. Muitos querem vitória sem alicerce. Querem portas abertas sem suportar o peso do novo. Querem unção sem caráter. Querem palco sem cruz. Mas Deus não se move por ansiedade. Ele se move por propósito eterno, e isso exige estrutura. Você não constrói uma torre alta sem antes cavar profundamente o alicerce. E cavar dói. Cavar exige silêncio. Cavar parece inútil, até que o peso da promessa comece a se manifestar. Quando Deus se cala, Ele está cavando em você.
Está retirando o orgulho, a vaidade, a dependência emocional, a fé rasa. Está aprofundando sua confiança, sua resiliência, sua paciência, sua devoção. Ele está te moldando para que você não caia quando for elevado. O silêncio é o treinamento dos fortes, porque só os que suportam a ausência da voz conseguem sustentar a presença do peso da glória. E não há glória sem estrutura. Não há avanço sem resistência interna. E Deus, como bom arquiteto, sabe onde precisa reforçar você antes de te liberar para um novo nível. A Bíblia diz, na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Veja, o processo não é para te destruir, é para te completar. É para que você não falte em coisa alguma, mas isso só acontece quando você deixa o silêncio trabalhar sua estrutura. Muitos desistem no meio do processo porque não entendem esse princípio. Começam a reclamar, a se revoltar, a dizer que Deus não os ama mais. Mas o Pai ama tanto que prefere se calar para te fortalecer. O grito do céu nem sempre é uma resposta. Às vezes é o silêncio que molda, porque quem suporta o silêncio está sendo treinado para ouvir o inaudível, para discernir o mover de Deus mesmo quando não há vento, para caminhar pela convicção e não pela emoção. E o mais importante, o silêncio de Deus hoje é o fundamento da sua estabilidade amanhã. A estrutura que você constrói agora, em meio à ausência, será o que te manterá firme quando vier o peso da bênção. Porque quando Deus liberar, vai ser grande, vai ser alto, vai ser além do que você pediu, mas também vai exigir maturidade, e é por isso que Ele silencia, porque Ele está te estruturando, e o silêncio é a assinatura de um Deus que constrói no oculto para manifestar no tempo certo. Esperar é uma das disciplinas mais difíceis da fé cristã. Vivemos numa geração que abomina a espera. Tudo é imediato. A comida, a resposta, a entrega, a atenção. O mundo ensinou que quem espera é fraco, ultrapassado, irrelevante. Mas no reino de Deus, quem sabe esperar é quem amadurece. Porque a espera revela o coração. Ela expõe impaciência, revela motivações e testa intenções. E o mais importante, a espera nos obriga a desenvolver uma fé que não depende do agora, mas que está firmada no eterno. Deus usa o tempo não para te punir, mas para te amadurecer. E se Ele ainda não respondeu, não é porque esqueceu, é porque está te formando. A palavra diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus trabalha dentro de um cronograma celestial, não de um relógio humano. Ele tem o tempo certo para cada coisa, mas enquanto esse tempo não chega, Ele nos entrega o maior presente de todos, o processo. E o processo não é perda de tempo, é treinamento. É lapidação, é construção de profundidade espiritual. Quem não suporta esperar, não está pronto para sustentar o que Deus vai entregar. Porque as promessas de Deus não são apenas bênçãos, são responsabilidades. E só os maduros suportam o peso daquilo que pediram. A espera nos ensina o que os milagres não ensinam. O milagre acontece num instante, mas a espera constrói caráter. No tempo de espera, aprendemos a confiar em silêncio, a orar sem retorno, a adorar sem arrepio, a amar sem recompensa, a crer sem ver. E isso forma músculos espirituais que nenhum dom instantâneo produz. Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer te tornar alguém. E o que Ele mais deseja é te ver maduro, completo, pronto para carregar não só vitórias, mas também legado. Veja os grandes homens da Bíblia. Todos esperaram. Abraão esperou 25 anos por um filho.
José esperou mais de 10 anos entre o sonho e o palácio. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Davi foi ungido rei e só assumiu o trono muitos anos depois. E Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério. A espera não é um castigo, é uma escola. É a universidade da fé. E o diploma que se ganha nela não é de palavras, é de estrutura. Talvez você esteja no tempo da espera, orando por algo que não vem, clamando por direção que não chega, desejando respostas que parecem ignoradas. Mas saiba, Deus está vendo. Ele está usando cada segundo da sua espera para aprofundar sua essência. O silêncio que você ouve hoje será o eco da maturidade que você carregará amanhã. E quando o tempo da promessa chegar, você olhará para trás e entenderá: foi bom ter esperado, porque hoje eu suporto aquilo que ontem me quebraria. Por isso, não desista, não atropele o tempo, não force portas, não abandone a fé. Continue firme, porque a espera está te lapidando, está te moldando, está te enraizando. E árvores com raízes profundas não caem com qualquer vento. Elas frutificam no tempo certo e o seu tempo vai chegar. Mas enquanto não chega, amadureça. Perseverar quando tudo está indo bem é fácil. Quando a oração é respondida, o louvor flui. Quando o milagre acontece, a fé se renova. Quando Deus fala, o coração se aquece. Mas e quando ele se cala? E quando você dobra os joelhos e o céu permanece imóvel? Quando você busca e não encontra? Quando você jejua e não ouve resposta? Quando adora e não sente nada? Nesses momentos, perseverar parece impossível. A alma se cansa, o corpo enfraquece, a mente duvida e a fé vacila. Mas é exatamente aí, nesse campo de silêncio, que nasce a verdadeira perseverança. Aquele tipo de fé que não precisa de resposta para continuar crendo. A fé que se alimenta da fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece o contrário. A Bíblia nos ensina que a perseverança é uma marca dos filhos maduros. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, está escrito: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Isso significa que cada silêncio, cada prova, cada espera está produzindo algo eterno em nós. A tribulação é a oficina da paciência. A paciência gera experiência. E a experiência nos conduz a uma esperança que não confunde, não engana, não decepciona. Mas para chegar lá, é preciso perseverar. Como então continuar quando não se ouve nada? A resposta é simples, mas profunda. Você não precisa ouvir a cada passo quando já tem uma palavra que te sustenta. Deus pode estar em silêncio agora, mas Ele já falou com você antes, e essa palavra continua válida. A promessa dele não expira só porque você parou de senti-la. A direção que Ele deu ontem ainda é válida hoje. Perseverar é manter o curso com base no que Ele já falou, mesmo quando o céu se cala. Existem 3 pilares que sustentam a perseverança no silêncio. 1. Oração constante, mesmo sem resposta. Não ore apenas para receber, ore para permanecer. A oração muda o ambiente, mas acima de tudo, muda você. Ore para se manter firme, para alinhar seu coração, para fortalecer seu espírito. Mesmo que Deus não fale, Ele está ouvindo. 2. Leitura da palavra, mesmo sem revelação. A Bíblia é a voz de Deus já registrada. Mesmo quando não há rema, há logos. E o logos basta. Leia, medite, declare. Alimente sua fé com verdades eternas. Mesmo sem emoção, há nutrição. E quem se alimenta da palavra não morre no deserto. 3. Adoração sem retorno emocional. Louve a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz. A adoração em silêncio é a mais pura. É o grito da alma dizendo: ainda que Ele não responda, eu o adorarei.
toca o coração de Deus de forma única. Talvez você esteja se arrastando, sem força, sem direção, sem ânimo, mas ainda está aqui, ainda busca, ainda espera. E isso é perseverança. Isso é fé madura. Isso é a raiz que permanece quando os ventos sopram forte. E Deus honra os que perseveram, porque quem não desiste no silêncio será exaltado na manifestação. Lembre-se, o ouro não é formado no aplauso, é formado no fogo. E o fogo mais intenso da alma é o silêncio de Deus. Persevere. Continue, porque o céu pode estar em silêncio agora, mas ele está prestes a abrir as comportas da glória. E quando abrir, será com poder, honra e propósito. E você poderá dizer: valeu a pena não ter desistido. Muitas vezes, olhamos ao redor e tudo parece parado. Nenhuma mudança visível, nenhuma porta aberta, nenhum sinal de milagre. Parece que nada acontece, que o céu nos esqueceu, que as orações foram em vão, que o tempo passou e Deus não se moveu. Mas é justamente nesses momentos de aparente estagnação que Deus mais está agindo, porque o nosso Pai não trabalha apenas na vitrine, Ele opera no bastidor. Enquanto você ora, Ele costura. Enquanto você espera, Ele alinha. Enquanto você sofre, Ele edifica. Deus não precisa mostrar o que está fazendo para provar que está trabalhando. Ele é mestre em mover peças no invisível para transformar destinos no visível. O livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso é glorioso. Deus trabalha para os que esperam nele. Ou seja, mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Não porque você merece, mas porque você espera. A espera ativa a operação divina. A confiança silenciosa ativa o mover dos céus. E mesmo que você não perceba nada, a mão do Senhor está se movendo por trás do pano da realidade, costurando cada detalhe que mais adiante vai se revelar com glória. É como uma construção que ainda está no subsolo. As pessoas que passam não veem nada, mas os engenheiros sabem. O que está sendo feito ali é a base, e uma boa base não pode ser apressada. Não se coloca o acabamento antes da fundação. E Deus está fazendo isso com você. Enquanto você pensa que está esquecido, Ele está fundando pilares, alinhando pessoas, derrubando o que era falso, erguendo o que é eterno, conectando promessas, desconectando armadilhas. E quando tudo estiver pronto, Ele vai revelar, vai trazer à luz. E todos verão o que Ele construiu no secreto. Deus trabalha no silêncio. Ele age na madrugada da alma, move corações que você não alcança, desata laços que você não percebe, transforma ambientes antes mesmo de você chegar. Ele é o Deus que trabalha nos bastidores da vida. Ele foi assim com Esther. Enquanto o povo jejuava, Deus inquietava o rei. Ele foi assim com José. Enquanto o jovem estava preso, Deus já movia o coração de Faraó com sonhos. Ele foi assim com Moisés. Enquanto o libertador fugia para o deserto, Deus já ouvia o clamor do povo no Egito. Ele sempre trabalha enquanto você espera. Mas por que Ele não mostra logo? Porque o bastidor é o lugar da maturidade. É onde você aprende a crer sem ver, a confiar sem provas, a depender sem garantias. É no bastidor que a fé se fortalece. E quando o palco da bênção for montado, você estará pronto para subir, sem se perder, sem se orgulhar, sem se esquecer de quem te sustentou em silêncio. Porque quem foi forjado no bastidor não se encanta com holofotes. Ele sabe quem foi o verdadeiro arquiteto. Portanto, não se desespere se você não está vendo nada. O céu não está inerte. O Pai não está alheio. Ele está trabalhando nos bastidores, em silêncio, sem fazer alarde. Porque quando Deus revela o que construiu,
Não há homem que possa impedir. E todos os que te viram esperando em dor, verão você recebendo em glória. Há algo extraordinário na forma como Deus usa a dor. Ele nunca desperdiça sofrimento. Nunca permite um processo sem um propósito. E quando a prova parece nos esmagar, quando o silêncio parece nos consumir, quando a espera parece interminável, Deus está nos levando a um lugar onde poucos conseguem chegar, o ponto onde a alma é depurada como ouro. Jó, em sua angústia, fez uma declaração que transcende o tempo e ainda ecoa como esperança para cada coração aflito. Provando-me ele, sairei como o ouro. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 10. Essa frase não foi dita no final da história. Foi no meio da dor, quando tudo ainda estava escuro. Isso é fé pura. É a confiança de que mesmo no pior cenário, Deus está preparando algo glorioso. O ouro não é encontrado pronto. Ele nasce bruto, cheio de impurezas, escondido nas profundezas da terra. Para que se torne valioso, precisa ser retirado, esmagado, aquecido, derretido e moldado. E só depois de todo esse processo, ele brilha. Assim é com os que caminham com Deus. Ele nos encontra em nosso estado mais bruto, cheios de falhas, medos, mágoas, inseguranças, mas Ele nos ama demais para nos deixar assim. E então Ele começa a obra, nos leva ao fogo, ao silêncio, à espera, à provação. E enquanto tudo parece estar dando errado, Ele está purificando, tirando o que não presta, queimando o que é raso, até que reste apenas o que é eterno. Você já reparou como o ouro brilha? Mas ele não brilha à toa. Ele carrega a marca do calor que suportou. O brilho do ouro é a memória do fogo que venceu. Assim também será com você. O brilho da sua vida não virá dos dias fáceis, mas dos dias que você resistiu, da madrugada em que você orou chorando, do momento em que você adorou sem sentir nada, da época em que você permaneceu quando todos duvidaram. É esse processo, esse fogo, que te fará sair como ouro. E o mais lindo é que, ao final da história, Jó não apenas saiu restaurado, ele saiu multiplicado. Deus não apenas devolveu tudo o que ele perdeu, ele deu em dobro. Filhos, bens, saúde, honra. Mas, acima de tudo, Jó saiu com um nível de conhecimento de Deus que não se aprende com palavras, mas com experiência. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, a prova que quase o matou foi a mesma que o levou ao lugar mais íntimo da presença divina. A glória que veio depois da dor valeu cada segundo de silêncio. Talvez você esteja no meio da sua fornalha agora, perdido, incompreendido, esgotado. Mas guarde esta verdade: você não vai sair como entrou, você vai sair como ouro. E não um ouro qualquer, um ouro puro, forte, inquebrável. Um ouro que carrega autoridade, fé sólida e maturidade espiritual. Porque quem passa pela prova com fidelidade carrega marcas que o inferno respeita. Carrega autoridade que os céus reconhecem e carrega brilho que o mundo não pode apagar. Deus está te lapidando. Ele não está tentando te destruir, está te revelando, está te preparando para um novo tempo. E quando você sair desse processo, todos verão que você é alguém que não foi moldado por vitórias, mas por fogo. Não foi forjado pelo conforto, mas pela fé. E esse ouro brilha eternamente. Há um momento na caminhada cristã em que tudo parece ter acabado. As orações cessam, o fôlego da alma enfraquece, as promessas parecem distantes, a esperança murcha, o silêncio de Deus soa como ponto final. Então o inimigo sussurra: acabou. Mas essa é a mentira mais cruel do deserto, porque o silêncio de Deus não é o fim da história, é o intervalo. E todo intervalo tem um propósito: preparar o cenário da próxima cena. O silêncio é o espaço entre o clamor e o milagre, entre a lágrima e a resposta, entre o joelho no chão
e a glória revelada. É ali, nesse hiato espiritual, que Deus transforma o invisível em eterno. Não se engane, se Deus está calado, Ele está preparando algo. E quando Ele romper o silêncio, tudo vai mudar. A Bíblia é repleta de intervalos. Entre o Gênesis e o Êxodo, houve 400 anos de silêncio. Entre Malaquias e Mateus, mais 400 anos em que Deus não enviou profetas. Entre a cruz e a ressurreição, 3 dias em que o céu parecia ter sido derrotado. Mas em todos esses períodos, Deus estava trabalhando. O intervalo não era o fim, era a preparação. Era o ventre da transformação. E quem resistiu à espera, testemunhou a glória. Porque o silêncio do céu sempre precede um novo nascimento. O que parece estagnação é, na verdade, germinação. Você já viu uma semente sendo plantada? Primeiro ela desaparece na terra, some da vista, fica em silêncio, isolada, esmagada pela escuridão do solo. Mas ali dentro, no silêncio da terra, está acontecendo uma revolução. A semente está morrendo para dar lugar à vida, está se desfazendo para florescer. E quando o tempo certo chega, ela rompe o solo com força. Assim também é com você. O silêncio que te cerca não é sinal de morte espiritual. É o intervalo onde Deus está gerando algo novo em você. Algo que precisa do escuro, do anonimato, do isolamento, da quebra. Porque não se floresce sem primeiro morrer para si. Jesus passou 3 dias no silêncio da sepultura. O Salvador da humanidade, em silêncio. Nenhum milagre, nenhuma pregação, nenhum sinal. Mas no 3º dia, a pedra foi removida, e o silêncio deu lugar à vida. O intervalo revelou a eternidade. Assim será na sua vida. Você pode estar no 2º dia agora, no meio da espera, no ventre da dor, mas o 3º dia chegará. E quando chegar, o que Deus plantou em silêncio florescerá diante de todos. A semente que suportou o escuro vai romper a terra e gerar frutos eternos. Por isso, resista ao impulso de interpretar o silêncio como fim. Não abandone a fé no intervalo. O que parece pausa é preparação. Deus está reescrevendo capítulos, está reposicionando peças, está transformando você de dentro para fora. O silêncio dele é a respiração profunda antes do agir. É o compasso da graça antes da revelação. E quando ele falar, tudo vai se alinhar. Tudo fará sentido. O que hoje parece vazio será reconhecido como o espaço onde Deus te recriou. Então descanse. O céu não te abandonou. Deus não está ausente. Ele apenas está em silêncio, porque está trabalhando onde você ainda não pode ver. Mas em breve, o intervalo acabará. E quando a cortina se abrir, o mundo verá aquilo que ele formou dentro de você, em silêncio, mas com perfeição. O silêncio de Deus não é uma novidade para os servos dele. Desde os tempos antigos, homens e mulheres piedosos enfrentaram longos períodos onde não ouviram a voz do Senhor, não viram sinais, não receberam explicações, e ainda assim permaneceram. Eles nos deixaram legados vivos que hoje sustentam nossa fé em tempos onde tudo parece mudo. O silêncio divino é uma linguagem antiga, um instrumento pedagógico do céu, usado para moldar gigantes espirituais. Quem aprende a ouvir a voz de Deus no silêncio carrega autoridade que não se obtém com barulho. Por isso, vamos olhar para esses exemplos, não como histórias distantes, mas como testemunhos vivos de que o silêncio nunca significou abandono. Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus estava no auge da sua angústia, suava sangue. A alma estava profundamente triste até a morte. Ele orou ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Mas não houve resposta. O céu ficou calado. Nenhum anjo desceu com livramento. Nenhuma voz ecoou do alto como antes. Somente o silêncio e o cálice. E mesmo assim, Jesus permaneceu. O silêncio não impediu sua obediência. Ele seguiu até a cruz.
E naquela cruz, em seu maior momento de dor, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E ainda assim permaneceu. Porque o silêncio de Deus não apagou a missão que ele carregava. José na prisão. O jovem sonhador foi vendido pelos irmãos, caluniado por uma mulher perversa, esquecido por homens ingratos. Anos se passaram. Nenhuma visão, nenhuma intervenção divina. Apenas a prisão, a espera, o esquecimento. Mas José permaneceu fiel, porque Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando um administrador, um governador, um libertador. O silêncio foi o forno que amadureceu o menino até que ele se tornasse homem. E no tempo certo, Deus rompeu o silêncio com honra dobrada. Abraão e a promessa tardia. O patriarca ouviu de Deus que teria um filho, mas depois disso, silêncio. Anos e anos sem novidade, nenhum sinal no ventre de Sara, nenhuma garantia física, apenas a palavra dada no passado. E Abraão perseverou, mesmo envelhecendo, mesmo vendo o tempo passar, mesmo vendo a esterilidade persistir. Porque a fé verdadeira se agarra ao que Deus falou, não ao que os olhos veem. E por isso ele foi chamado Pai da Fé. Deus rompeu o silêncio com o nascimento de Isaque, e a promessa se cumpriu. Ana e a sua esterilidade. A mulher sofria em silêncio, ridicularizada pela outra esposa, vazia de filhos, anos clamando e nada. Apenas o eco da humilhação. Mas ela continuava subindo ao templo, continuava adorando, continuava crendo. Até que num dia comum, Deus rompeu o silêncio e abriu o ventre dela. E o que saiu daquele útero silencioso foi um profeta que mudaria a história de Israel, Samuel. Davi entre a unção e o trono. Ele foi ungido por Samuel ainda jovem, mas o trono não veio de imediato. Veio perseguição, caverna, medo, traição. Davi orava e fugia, clamava e se escondia, compunha salmos no silêncio das cavernas, sem saber quando seria rei, mas foi fiel. E Deus, no tempo exato, rasgou o véu do silêncio e o exaltou diante de toda a nação. Esses exemplos nos mostram que o silêncio de Deus não é rejeição, é construção, é ensino, é proteção. Ele não está te ignorando, está te moldando, como moldou Jesus, José, Abraão, Ana e Davi. Cada silêncio que eles enfrentaram gerou um nível mais alto de propósito. E o mesmo acontece com você. Você está dentro de um plano, dentro de um roteiro celestial. E o silêncio é parte da preparação para algo maior do que você imagina. Então, quando o céu parecer calado, lembre-se, você está em boa companhia. Os maiores heróis da fé também passaram por isso. E o que os tornou gigantes foi que eles permaneceram, que você também permaneça. Porque Deus sempre rompe o silêncio no tempo certo. Um dos maiores desafios espirituais é lidar com o tempo de Deus, porque Ele não opera segundo o nosso relógio. O nosso agora, muitas vezes, não é o agora dele. Nós queremos soluções imediatas. Ele trabalha com processos eternos. Nós queremos alívio. Ele está formando estrutura. Nós queremos respostas. Ele está escrevendo propósito. E quando a espera se prolonga, o coração humano corre um risco grave: a revolta. A alma se cansa, o espírito se entristece e a mente começa a alimentar murmúrios. A pergunta não é se você vai passar por essa tensão, mas como você vai reagir a ela. E a chave da maturidade é entender que o tempo de Deus não atrasa. Ele prepara. E se ainda não aconteceu, não é castigo, é estratégia. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Veja que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E só quando esse tempo chega é que a beleza da promessa se manifesta. Se Deus te entregasse antes da hora, você não suportaria o peso. A bênção viraria fardo. A vitória se tornaria armadilha. Por isso, ele retém, não por maldade,
mas por zelo. Deus ama demais para liberar algo que ainda te destruiria. Ele conhece suas emoções, seu nível de fé, suas feridas ocultas, e por isso ele espera o momento exato em que o que ele te prometeu vai se encaixar com quem você se tornou. A revolta nasce quando a expectativa humana ultrapassa a confiança espiritual. Você começa a dizer: Deus está demorando, ele me esqueceu, nada muda na minha vida. Mas toda vez que o povo de Deus murmurou, eles atrasaram o próprio destino. Os hebreus levaram 40 anos para atravessar um deserto que poderia ter sido vencido em dias, por causa da revolta, da incredulidade, da impaciência. E muitos de nós estamos girando em ciclos pelo mesmo motivo, porque ao invés de esperar com fé, exigimos com cobrança. Ao invés de confiar, nos frustramos, e ao invés de adorar, murmuramos. Mas Deus não é movido por pressa. Ele é movido por propósito, e o propósito dele envolve cada detalhe da sua jornada. O atraso aparente é, na verdade, uma orquestração divina. Ele está mexendo com pessoas que você ainda nem conhece, está preparando cenários que ainda não estão prontos, está lapidando coisas dentro de você que nem você percebe. E quando tudo se alinhar, será como uma chave encaixando perfeitamente na fechadura. Nada terá sobrado, nada terá faltado, será perfeito no tempo certo. Para evitar a revolta, você precisa aprender a adorar no escuro, a agradecer pelo que ainda não chegou, a celebrar a fidelidade de Deus mais do que a velocidade das bênçãos, a parar de olhar para o relógio e começar a olhar para o caráter dele, porque ele nunca falhou, nunca se atrasou, nunca deixou de cumprir o que prometeu, e com você não será diferente. O tempo dele vai chegar, e quando chegar, você entenderá por que precisou esperar. Portanto, não se perca no meio do processo. Não deixe que a demora roube sua fé. Não permita que o silêncio gere rebeldia. Domine seu coração. Domine seus pensamentos e repita para si mesmo: Deus está no controle. Ele sabe o que faz. E quando chegar o tempo certo, será perfeito. Porque o tempo dele é cura, é milagre, é porta aberta e é proteção contra tudo o que viria fora da hora. Chega um momento na jornada em que você para de esperar que Deus fale como antes. A voz audível se cala, o vento suave não sopra mais, as sensações espirituais cessam e tudo ao redor parece estar em estado de pausa. É o que muitos chamam de noite escura da alma. Mas nesse estágio profundo da fé, você descobre algo surpreendente. O silêncio de Deus também fala. Ele não grita, mas sussurra através da realidade. Ele não responde diretamente, mas orienta pelos detalhes. Deus pode estar em silêncio, mas o eco dele permanece vibrando em cada parte da sua história. E quando você silencia por dentro, começa a escutar esse eco. Não com os ouvidos, mas com o espírito. Muitas vezes Deus nos cala por fora para que possamos ouvi-lo por dentro. Enquanto há barulho, há distração, mas o silêncio purifica a percepção. Ele nos obriga a filtrar o que é ruído e o que é revelação. É no silêncio que percebemos que Deus nunca parou de falar. Nós é que estávamos ouvindo errado. Ele fala nas portas que se fecham, nas pessoas que se afastam, nos convites que não vieram. Fala na paz que vem ao tomar uma decisão, na inquietação que surge quando algo não é dele. Deus fala no incômodo, fala na espera, fala no alinhamento que só pode ser entendido com o espírito em quietude. O eco do silêncio é a linguagem dos íntimos, e só ouve quem aprendeu a se aquietar. O salmista escreveu no livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma instrução, é uma convocação, um chamado ao silêncio interior, ao descanso da alma. Porque enquanto a alma grita, o espírito não ouve. Mas quando o coração se aquieta, a revelação vem.
Deus quer te ensinar a discernir o invisível, a perceber o mover dele sem depender de palavras, a sentir sua mão agindo mesmo quando a boca dele está calada. E isso só se aprende quando você entende que o silêncio também comunica. O eco de Deus está na fidelidade dele, no fato de que você ainda está de pé, que mesmo sem respostas não faltou o pão, que mesmo sem explicações você não foi consumido, que mesmo sem sinais você não foi abandonado. O eco de Deus está na lembrança do que ele já fez, na certeza de que ele não mudou e na paz que ainda habita sua alma, mesmo em meio à tempestade. Essa paz não vem do mundo, vem dele. E ela fala, ela grita, eu estou aqui. Mesmo em silêncio, ele nunca saiu do controle. Você talvez esteja esperando uma voz, mas Deus quer te ensinar a perceber um som mais sutil, o eco. Ele está na palavra que você já leu e que ainda pulsa no seu coração. Está na oração que você já fez e que ainda vibra no céu. Está na promessa que você ouviu anos atrás e que ainda ressoa na sua memória. Deus não repete o que já ecoa. Ele só se cala para ver se você lembra. E quando você se lembrar, sentirá que ele nunca parou de estar presente. Por isso, não fuja do silêncio, mergulhe nele. Busque a voz de Deus nos ecos do que ele já disse, do que ele já fez, do que ele já construiu em você. O silêncio é um portal. E quem entra nele com fé, sai dele com glória, porque o eco do silêncio é a certeza de que o céu ainda está atento, ativo e presente. Você não está só. Você só está aprendendo a ouvir com o Espírito. E quem ouve com o Espírito nunca mais se desespera na ausência de palavras.